Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje, então, nós estamos nessa primeira semana da Quaresma. Hoje é quarta-feira, né? Uma semana de que nós iniciamos a Sacratíssima Quaresma. E o Evangelho de hoje está em São Lucas, no capítulo 11, versículo 29 a 32. Você quer pegar aí a sua Bíblia? Lucas 11, 29 a 32. Vamos escutar? Quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Meus irmãos, então o Evangelho de hoje, ele nos traz uma reflexão muito interessante. Nosso Senhor Jesus Cristo fala da geração que pede sinais. E ele diz que nenhum sinal será dado a não ser o de Jonas. Há uma comparação aqui. Jonas ficou 3 dias no ventre daquele grande peixe. Jesus fica 3 dias no sepulcro. Nosso Senhor faz uma outra comparação. Ele diz que a geração dos ninivitas, ela vai julgar a geração atual. Por quê? Os ninivitas, se vocês lerem lá no livro de Jonas, ele fez uma pregação e nem percorreu toda a cidade. E todos se converteram. Todos fizeram penitência. Nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo assim: eles se converteram com uma pregação de Jonas. Aqui está quem é maior do que o profeta Jonas. Então, meus irmãos, se eles com a pregação se converteram, aqueles que estavam ao redor de Jesus, aquela geração que Jesus chama de geração má, não se converteu, vendo o próprio Salvador da humanidade, não apenas um profeta, o próprio Salvador, Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Eles viram os milagres que Jesus fez, eles viram a sabedoria e a autoridade espiritual que Jesus tinha, e mesmo assim não se converteram. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Quantos antigos se converteram com coisas simples? Imagine só. Imagine que nós temos hoje na nossa mão muitos elementos para a nossa conversão, mais até do que a maioria dos personagens bíblicos que nós conhecemos. Mais do que Davi, mais do que Salomão, mais do que até mesmo a Virgem Maria. Na graça de Deus, ela tem a ação do Espírito, né? Mas eu digo que ao redor nós temos hoje a palavra de Deus compilada na Bíblia. Nós temos hoje também, nós temos a Eucaristia, nós temos a igreja, nós temos uma comunidade de fé, nós temos uma paróquia, nós temos os sacerdotes que nos auxiliam, os irmãos de fé, nós temos toda a revelação, né? Ou seja, nós já sabemos sobre o Salvador. Estes que vieram antes não tiveram acesso a nada disso e se converteram. Ou seja, meus irmãos, nós temos tantas coisas para nos converter e a grande pergunta é: por que nós não nos convertemos? Nós não podemos dar desculpas. Nós não podemos dar desculpa. E isso é o Evangelho de hoje. Então, meus irmãos, eu gostaria que, como propósito, nós rezássemos hoje, primeiro, pela nossa conversão, depois pela conversão da nossa família e depois pela conversão de todo mundo que não acredita ou aceita Jesus Cristo. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus de bondade, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor nos deu, pela fé, pela igreja,
pela Eucaristia, pela Virgem Maria, pela minha paróquia, pelos meus irmãos de fé, pelo meu pároco, por toda a minha comunidade. E eu vos peço, meu Deus, que me dê a graça de uma conversão sincera, a mim e a todos aqueles com o coração de pedra, que não aceitam a verdade de Jesus Cristo. Dai-nos a graça, Senhor, de nos convertermos e alcançarmos nesta vida o Teu amor, a Tua graça e no fim dela a salvação. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.